Ele era culpado. Atenção todas as unidades. Área da prefeitura isolada. Suspeitos da 187 mortos. Suspeitos são policiais. O incidente na prefeitura foi resolvido. Houve tiros. Fiquem a postos para assistência adicional. Policiais necessitam de assistência. Neste filme aparecem equipes reais da SWAT com suas táticas e tecnologia. Os produtores agradecem a cada um dos policiais pela enorme contribuição. Filadélfia, um grande sucesso do cinema que deu a Tom Hanks seu primeiro Oscar de melhor ator. Amanhã, 10h15 da noite, no Cine Record Especial. Assista agora, Jornal da Record, segunda edição. Trabalhadores e transformou num caos o trânsito da cidade hoje de manhã. Vamos ao vivo ao centro da capital com a repórter Carolina Wolff. Carolina, como fica a situação agora? Vai ter como alguma rodada de negociação agora entre os grevistas e a prefeitura? Olha, Erivelto, os grevistas realizaram agora há pouco uma assembleia aqui na Praça Rui Barbosa e formaram uma sindicância para tentar negociar com o Sindicato das Empresas de Ônibus e com a URBS. Mas até agora ainda não foi marcada a data dessa reunião, eles ainda não conseguiram contato nem com a URBS e nem com o sindicato. E os motoristas e cobradores não abrem mão do reajuste de 32%. De acordo com o presidente da URBS, se esse aumento for dado aos grevistas, o preço da passagem pode chegar a até R$ 1,50. Os motoristas garantem que se o salário não for reajustado, o transporte coletivo vai ficar parado por tempo indeterminado. As manifestações começaram ontem à noite. Os motoristas e cobradores fizeram uma assembleia e decidiram não reconhecer a representatividade do sindicato da categoria para fazer a negociação salarial. O acordo firmado com a URBS, empresa que gerencia o transporte coletivo da capital, garante um reajuste de 11% a partir de 1º de fevereiro. Depois da assembleia, os manifestantes começaram a fazer piquetes nos terminais do centro de Curitiba. Ônibus foram impedidos de circular, vários deles foram depredados, outros foram usados como barreiras para impedir o trânsito. A maior movimentação foi nas ruas próximas à Praça Rui Barbosa. No terminal do Guadalupe, a confusão também foi grande. Os passageiros que não sabiam da greve ficaram revoltados. Isso é um absurdo com o povo. Nós ficarmos na rua em plena, a gente está trabalhando, caramba. Isso se aproveitado por querem fazer greve, faça organizado. Meia-noite é meia-noite, não começar às 9 horas da noite. E o povo vai fazer agora, vai dormir na rua? O protesto se espalhou por outros pontos da cidade. Durante a madrugada, os ônibus ainda saíam das garagens e dos terminais dos bairros de Curitiba, mas foram impedidos de circular assim que chegaram no centro. Pneus foram esvaziados. A polícia militar acompanhou o protesto e impediu que mais ônibus fossem depredados. Esse cobrador diz que foi atingido no rosto por uma bala de borracha disparada pela PM. Houve só um tumulto, né? Só uma confusãozinha e ele atirou. Saiu atirando em todo mundo. Pela manhã, vários passageiros foram surpreendidos pela paralisação. É um transtorno, né? Porque a gente sai de casa para ir trabalhar e chega aqui e não tem ônibus. Qual a orientação, então, que você dá para a população? Não, que fique em casa. Não sai. Não se arrisque. Por quê? Ah, porque, tipo, tem muita gente alterada aí, né? Ônibus ficaram estacionados por toda a cidade. Motoristas também bloquearam a saída dos terminais. Onde tiver ônibus, nós vamos murchar os pneus e parar tudo. Mecânicos trocaram pneus e removeram os ônibus parados de volta às garagens. Os manifestantes estão irredutíveis. Eles pedem o afastamento imediato da diretoria do sindicato e reajuste salarial de 32% e garantem que os ônibus não voltam a circular enquanto as reivindicações não forem atendidas. Com 400 companheiros, nós paramos o centro de Curitiba e com certeza nós vamos parar a cidade de Curitiba inteirinha. A URBS convocou os donos de lotações para fazer o transporte dos passageiros prejudicados pela greve. Mais de 500 carros estão circulando pela cidade. O preço máximo para a passagem é de R$ 2,50. O presidente da URBS, Frick Kering, já acionou o Ministério Público e disse que não há como negociar novo reajuste dos salários. Um aumento maior é impossível. Simplesmente impossível. Por quê? Aí a tarifa iria, com o aumento que eles pediram, fizemos um cálculo, a tarifa ia R$ 1,50. A informação do comando de greve é de que a paralisação
paralisação é total. E o que a gente vê realmente é que não há ônibus da rede municipal de Curitiba circulando. Apenas estão circulando na cidade os ônibus metropolitanos. Nós estamos sobrevoando agora a Avenida 7 de Setembro, uma das mais importantes da cidade. O movimento de carros agora é tranquilo, não há engarrafamento, o trânsito está fluindo com tranquilidade. A gente vê aí muitos ônibus, alguns ônibus parados na avenida, ônibus que tiveram pneus furados e também ônibus que estão trancando, eles estão nas canaletas, nas linhas exclusivas dos ônibus, impedindo a passagem, impedindo que alguém fure a greve. De qualquer maneira, eles não estão, portanto, atrapalhando o tráfego. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Durante a manhã, amanhã foi de caos no trânsito de Curitiba. Muitas pessoas, muitos passageiros tiveram de deixar os ônibus e ir a pé ao trabalho. A reportagem é de Sara Carvalho. Com poucos ônibus circulando, as canaletas do Expresso foram ocupadas por pessoas que tentavam chegar a pé ao trabalho. Outros de bicicleta. Quem não podia perder tempo teve de pagar R$ 2,50 cobrados por carros particulares credenciados pela URBS. Nas calçadas, o movimento era de pessoas que ainda tinham muito para andar. A gente sai de casa para trabalhar, fica na rua aí que nem um palhaço agora. Tem que ir até o Correio Velho lá a pé agora. Estou vindo lá do passeio público até o shopping Curitiba a pé. Vai chegar atrasado no trabalho. Vou chegar, fazer o quê, né? Pegaram de surpresa a gente, né? Alguns motoristas resolveram parar os ônibus no meio do caminho, mesmo sem terem sido obrigados. A decisão não agradou aos passageiros. O motorista simplesmente desceu, deixou os passageiros dentro e saiu. Perdeu a viagem? Eu acho que sim, né? Porque a gente chegou aqui, olha só. Sei lá como é que eu vou continuar a trabalhar. Os passageiros deixaram para trás ônibus com pneus vazios, atravessados na pista. Os motoristas que conseguiram chegar mais próximo à área central da cidade foram obrigados a parar. Enquanto os passageiros desciam, grevistas esvaziavam os pneus. O movimento provocou muita revolta. Eu deixo de ir para o meu trabalho porque um bando de safado quer ganhar dinheiro às minhas custas. Eles não estão prejudicando a empresa, eles estão prejudicando a nós que trabalhamos. Em frente aos telefones públicos, filas de pessoas avisando sobre a greve. Avisando para o meu menino nem sair de casa. O terminal do Guadalupe ficou todo bloqueado pelos ônibus. Muitos motoristas da região metropolitana de Curitiba não sabiam da greve. Não sabia, porque disse que estava tudo certo, o sindicato falou que estava certo. E agora está com o ônibus parado? Agora está furado todos os pneus aí. Ônibus de várias linhas foram deixados no terminal, provocando muita confusão. O trânsito ficou lento. Os congestionamentos tumultuaram ainda mais o centro da cidade. E alguns poucos ônibus que continuam circulando pelo centro da cidade são obrigados a parar pelos manifestantes. Eles não abrem mão da paralisação e garantem que a greve deve continuar por tempo indeterminado até que a URBS aceite esse reajuste de 32%. A paralisação continua, então? Continua. E qual? Vocês estão irredutíveis? Até que se entre num bom consenso entre sindicato patronal e URBS, continuaremos com a greve. Tem que ser 32% mesmo, não pode ser um pouquinho a menos? Na verdade são 33%. E foi o que foi determinado, foi o que foi pedido e é o que a gente quer. Tá certo, muito obrigada. Erivelto. Bom, a gente conversa agora sobre essa situação aí que virou Curitiba, né, de cabeça hoje de manhã, com o presidente Frick Keren, o presidente da URBS, a empresa que gerencia o transporte coletivo de Curitiba. Nós mostramos aí depredação de ônibus, alguns prejuízos para as empresas. De quem é a responsabilidade por tudo isso? Bem, é lamentável o que está ocorrendo. Claro que a responsabilidade é deste movimento que não tem nenhuma legitimidade e já estamos tomando providência junto ao Tribunal Regional do Trabalho para considerar este movimento ilegal. Com relação a essa paralisação, o senhor mesmo falou numa entrevista que é impossível chegar a esse parâmetro que eles querem em função, que os motoristas querem em função do preço da passagem. Realmente, qual é o máximo que a prefeitura chega? É os 11% mesmo que foram oferecidos? É o que foi negociado. Levamos 15 dias negociando junto com os dois sindicatos, porque, na realidade, o acordo sempre é entre o sindicato de empregado e empregador. Mas como trata-se de serviço público, a URBS tem que intermediar
porque a tarifa é decretada pelo nosso prefeito Castariguchi. Ok. A seguir, cápsulas com material radioativo. Em Curitiba, manhã de muita confusão nas ruas. Na capital e na região metropolitana, 2.100.000 pessoas usam o transporte coletivo. A greve dos motoristas e cobradores de ônibus pegou muita gente de surpresa hoje pela manhã. Quem precisou chegar ao trabalho teve que mudar a rotina. Oi, mãe, cheguei aqui agora. Sim, vim a pé, né? Lá quase o Jardim Botânico, mãe. Imagina, um pouco antes da rodoviária lá. Daí eu liguei pro Carlos e vou conseguir chegar na loja agora, pois não tem ônibus. Tá sim, tô vindo lá da rodoviária até aqui, essa bagunça que tá nessa cidade. E agora? Agora eu liguei pra minha mãe pra ela vir me buscar, né? Vê se pode, cara. Sei lá. Vamos ter que ir a pé. Bom dia. A senhora teve que pegar um táxi hoje? Tive que pegar. O ônibus tá difícil, né? Fazer greve. Ontem estava normalizado, hoje não tá normalizado. Complicou. Complicou. A greve também teve reflexos no trânsito da cidade. Nesta avenida, no centro de Curitiba, uma fila de ônibus com pneus vazios atrapalhava o fluxo. Como é que tá o trânsito hoje? Tá caótico, tá nervoso. Essa greve de ônibus complicou? Complicou um pouco, né? Por volta das 10 horas da manhã, técnicos começaram a consertar alguns ônibus. Só vou voltar a trabalhar a partir do momento que estiver normalizado. Do contrário, eu vou ir pra casa e esperar o que dá. Tem risco de ser ônibus depredado? Levar uma pedrada na cabeça. Tá? Para quem depende do transporte coletivo, a preocupação agora é como voltar pra casa. Tô aqui sem saber pra onde eu vou, né? Será que vai voltar? Ai, sei lá. Já pensou? Se não volta? Como é que vai fazer pra vir pra casa? Aí é ruim, né? Tem que dar um jeito. Até o meio da manhã não havia dados oficiais sobre o prejuízo da greve para a população. Mas segundo a URBS, em Curitiba e região metropolitana, diariamente, 2.100.000 pessoas dependem do transporte coletivo. Desse total, 1.700.000 usuários só em Curitiba. Hoje a gente tentou, né, vir de qualquer maneira, porque também não tem como faltar serviço, né? O chefe não vai perdoar pela greve. É, não sei. Vamos voltar ao centro da cidade, de onde fala ao vivo a repórter Sandra Nodari. Sandra. O policiamento foi reforçado aqui na Praça Rui Barbosa. Os policiais estão garantindo que o trabalho dos mecânicos seja feito. Eles estão trocando os pneus, enchendo os pneus que foram esvaziados e devem tirar os ônibus daqui sob escolta policial. Além de vans e carros particulares que estão transportando pessoas desde o início da manhã, agora a URBS vai autorizar também veículos escolares a transportar passageiros. Quem estiver interessado deve procurar a URBS para conseguir a autorização. Qualquer carro pode ser autorizado desde que esteja em boas condições e que se comprometa a cobrar uma taxa máxima de R$ 2,50. O presidente da URBS, Frick Keren, disse que quer garantir na justiça que a greve acabe. Veja a entrevista. No momento que eu estou negociando com a legitimidade, aparece um movimento que é ilegal. Isso eu quero frisar muito bem. É ilegal, é político, tem elementos de outros sindicatos que não dizem respeito à classe de motoristas cobradores. Nós já fizemos agora uma petição junto ao Tribunal Regional do Trabalho, tá? Pedindo a legalidade deste movimento e o imediato retorno às atividades. Esperamos que essa liminar ainda saia hoje após o almoço. Dados extraoficiais indicam que 100% do transporte coletivo de Curitiba está parado e ainda não há previsão de quando essa greve deva acabar. De Curitiba, Sandra Nodari. Ofertas de emprego. Os leves para carros de passeio, os ônibus acabaram sendo conduzidos e em muitos momentos tiveram que parar praticamente no meio da rua. Até mesmo os ônibus do transporte da região metropolitana que vieram à capital também tiveram o seu prosseguimento da linha impedido na manhã de hoje. Algaci Túlio. Eu quero dizer que é lamentável isso aí. Quem sofre com isso é a população. É o trabalhador, é o aposentado, é a dona de casa. Enfim, são aqueles que necessitam do dia a dia do transporte coletivo. O que deu para se notar de toda essa situação é de que ontem à tarde o sindicato, o Sindimoc, fechou um acordo
com os empresários do transporte coletivo. Tanto é verdade que ficou acordado naqueles 11% que seriam repassados aos cobradores e aos motoristas. À noite, como o pessoal do sindicato não compareceu numa assembleia que estaria programada na Praça Rui Barbosa, os motoristas e cobradores acabaram criando um grupo que não concordava, um grupo dissidente que não concordava com aquilo que foi acordado pelo sindicato. Resultado, armou-se toda uma confusão ontem à noite, houve brigas também ontem à noite, mas o que é interessante de destacar, que hoje pela manhã o transporte coletivo funcionou perfeitamente normal, até mais ou menos por volta de 7h30 da manhã. O que dá a entender que a maioria dos cobradores e motoristas estava satisfeito, não estava a fim de fazer greve, queria trabalhar e até, quem sabe, satisfeito com os 11% que foi concedido de aumento de reajuste salarial. Mas, de repente, esse grupo dissidente, mais a presença da CUT e mais a presença de alguns partidos políticos de oposição, armaram um sarceiro na Praça Rui Barbosa, porque também é bom destacar que em todos os terminais, até por volta de 7h30, 8 horas, estava tudo normal. Quem teve que vir trabalhar, veio trabalhar com tranquilidade. Mas a partir daí, começaram a furar pneus, esvaziar pneus, segurar os ônibus, fazer o povo descer na marra. A polícia interviu em vários casos e, no entanto, agora deu no que deu. Está um caos agora, das 8h30 da manhã para cá, um caos total na cidade, o trânsito super engarrafado, ônibus parado em tudo quanto é lugar. E agora fica o impasse. Esse grupo dissidente, apoiado pela CUT e por partidos de oposição, não reconhece mais o Sindimoc. O pessoal do Sindimoc sumiu do mapa. Há uma informação, hoje pela manhã, o Bonfim, que é um dos diretores, dava uma entrevista no meu programa da Rádio Clube, dizia que o Denilson estaria fora da cidade, tiraram ele da sua casa durante a madrugada, porque ele sofreu um atentado. Teriam atirado, dado tiros contra a residência dele, então ele e a família estão fora de Curitiba. Ninguém apareceu. Então agora esse grupo dissidente não reconhece mais o Sindimoc. Os empresários não querem discutir porque o assunto já está resolvido. Para os empresários, eles estão tranquilos. Já está resolvido, está feito um acordo com o sindicato, que até então é o sindicato que representa a categoria. Então agora eles não querem conversa. Me parece que agora a decisão é muito mais política. É um assunto da cidade, o povo da cidade está sofrendo com isso, está sendo maltratado, obrigado a descer de ônibus. Então agora cabe muito mais ao prefeito, ao URBS e aos empresários decidir esse impasse criado com relação ao transporte coletivo. O Takayama já vai começar. É um prazer estar novamente aqui com a Tribuna TV ao vivo nesta quinta-feira. Quinta-feira tumultuada em Curitiba por causa do transporte coletivo. Daqui a pouco nós vamos abordar a paralisação de motoristas e cobradores. Agora um grande jogo de interesse. Isso tudo daqui a pouco eu vou tentar passar para você aqui algumas informações. Bom, antes eu quero trazer alguns destaques do programa Tribuna na TV de hoje. Está o trânsito na capital. Com a greve do transporte coletivo, muitas pessoas tiraram o carro da garagem. A repórter Malu Maza está no helicóptero do Paraná TV. Malu, desculpe, a repórter Carol Wolff está no centro de Curitiba, na Praça Rui Barbosa, né, Carol? Dá para sentir que o problema aí continua, né? Ônibus atravessados, confusão no trânsito. Exatamente, o trânsito está muito confuso aqui no centro de Curitiba. Os 2.500 ônibus de Curitiba estão parados. Apenas alguns que saem da região metropolitana continuam circulando, mas quando chegam ao centro, são barrados pelos manifestantes. 90% do transporte coletivo da cidade está parado. Os passageiros, portanto, vão ter que usar os carros de lotação cadastrados pela URBS. E a Polícia Militar está em peso aqui na Praça Rui Barbosa, acompanhando as manifestações. E nós conversamos agora com o cobrador Marcos Aurélio dos Santos, que é um dos líderes do movimento. Você, como cobrador e líder do movimento, qual a orientação que você dá à população? Bom, eu peço à população que não saia de casa, permaneça em casa, porque a gente é redutivo, a gente não vai parar a greve enquanto não montamos uma comissão aqui para negociação. Mas a diretoria da URBS e o sindicato patronal não está entrando em acordo com nós e não entra em contato. Então, quando não houver esse contato, a gente fica aqui irredutível. Hoje, amanhã e até haver esse contato. Tá certo, muito obrigada. Em Curitiba, 13.500 motoristas estão parados. Erivelto. Vamos voltar a falar com o presidente da URBS, Frick Keren. Essa ameaça dos motoristas dizendo para as pessoas não saírem, ficarem em casa, como é que a URBS encara isso? Não, nós encaramos com muita cautela, vez que haverá muita dificuldade dessas pessoas que vieram pela manhã ao centro da cidade retornarem. Embora a gente tenha preparado um cadastramento já em torno de 600
vans e ônibus escolares, ainda vai ser muito pouco e vamos ter muita dificuldade de colocar o nosso habitante de volta na sua residência. Seu Frick, quem que vai ser responsabilizado por essas depredações nos ônibus? Bem, como não tem uma entidade representando essa manifestação, as pessoas que estão falando estão sendo, vamos dizer, anotados os nomes e é claro que serão, vamos dizer, indiciados judicialmente. Agora, já existe a informação de que mesmo com o reajuste de 11%, a tarifa de ônibus sobe, né? Qual é o valor mínimo que vai a tarifa a partir dessa greve? Bom, nós temos o componente pessoal, que estamos dando 11% de aumento, e isto representa 50% do valor da planilha. Quer dizer, então a incidência e o impacto desse aumento representaria 5,5%. Claro que e a quanto a passagem? Nós temos ainda outros itens que nós estamos em análise. Nós temos uma renovação de 400 ônibus para este ano e também um acréscimo de 3% de quilometragem para atender a demanda da cidade. Seria acima de 1,30 então? Provavelmente 1,35, provavelmente. Okay. Obrigado pelas suas informações aqui no Paraná TV e vamos agora sim saber com a repórter Malu Maza como está o trânsito em Curitiba em função da greve do transporte coletivo. Malu. Nós estamos sobrevoando a região central de Curitiba, a área da Praça Rui Barbosa, onde está um dos principais terminais de ônibus da cidade. O terminal está trancado, muitos ônibus parados para impedir justamente que quem queira furar a greve possa circular. Na Desembargador Westphalen, justamente na quadra da Praça Rui Barbosa, esses ônibus parados ocupam 2 pistas, o que complica um pouco o trânsito nesse trecho. A orientação para quem vai sair de carro, de casa, nesse momento, é para que evite, se for possível, áreas próximas a terminais. Também, nas outras áreas, nas outras ruas da cidade, o trânsito flui normalmente, flui até com uma certa tranquilidade. Áreas próximas a terminais devem ser evitadas porque é onde está a maioria dos ônibus parados. A orientação, como a gente viu do comando de greve, para quem depende de ônibus, é para que não saia de casa. Se isso não for possível, o preço máximo autorizado pela Prefeitura para a cobrança da passagem nas lotações é de R$ 2,50. Kirch. Obrigado, Malu. Paraná TV, fico por aqui.